Olá, tudo bem? E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam tudo em paz. Bom, esse vídeo eu vou fazer a continuidade da leitura deste livro, Controle o Estresse, de Augusto. Eu já fiz a leitura do capítulo 1 e hoje vamos para o capítulo 2, ok? Deixa eu encontrar a página. Aqui diz: as janelas da memória e o estresse causado pela aceleração do pensamento. Quem tem ansiedade sabe o que é isso, né? Ter um pensamento acelerado. Principalmente à noite, quando a gente vai dormir, né? E eu vou fazer em duas partes, porque esse capítulo ele é grande, para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Espero que gostem. Vamos lá. As janelas da memória são territórios de leitura em determinado momento existencial. Nos computadores, temos acesso a todos os campos da memória. Na memória humana, os dados são arquivados em áreas específicas, as janelas, as quais requerem variadas chaves para serem acessadas. Nosso grande desafio é abrir o máximo de janelas num foco de tensão, mas, infelizmente, podemos fechá-las e reagir instintivamente como animais irracionais e, desse modo, ser vítimas de raiva, ciúme, fobia, compulsão, necessidade neurótica de poder e dependência. As janelas da memória representam regiões da memória em que o eu, o gatilho e o alto fluxo podem se ancorar para construir pensamentos. Há 3 tipos de janelas: neutras, que correspondem a mais de 90% de todas as áreas da memória. Elas contêm bilhões de informações neutras, sem conteúdo emocional, tais como números, endereços, telefones, informações escolares, dados corriqueiros, conhecimentos profissionais. Tem a killer, que corresponde a todas as áreas traumáticas que vivenciamos ao longo da vida e registram conteúdo emocional angustiante, fóbico, tenso, depressivo, compulsivo. Killer quer dizer assassino. Portanto, são janelas que controlam, amordaçam, asfixiam a liderança do eu. As janelas killer contêm frustrações, perdas, crises, traições, medos, rejeições, inseguranças, ódio e raiva. E a light
corresponde a todas as áreas de leitura com conteúdo prazeroso, tranquilizador, sereno, lúcido, coerente. As janelas light iluminam o eu, alicerçam sua maturidade, sua lucidez, sua coerência. Elas contêm experiências saudáveis, como apoios, superações, coragem, sensibilidade, capacidade de se colocar no lugar do outro, de pensar antes de agir, de amar, solidarizar-se e tolerar. Técnicas ineficientes para aliviar o estresse. Parar de pensar, esquecer o problema, excluir desafetos, ir ao shopping, ver TV, tirar férias, sair do clima pesado ou botar tudo para fora, são técnicas usadas comumente para aliviar o estresse. Mas são eficientes? Frequentemente não. Algumas são até destrutivas. As pessoas que colocam tudo para fora, que não guardam nada, que dizem que são sempre verdadeiras, têm na realidade uma grande falta de autocontrole. Machucam os outros tentando se aliviar. Tentar desviar a atenção ou se distrair para superar o estresse e os conflitos é a pérola das técnicas populares utilizadas pelo eu. É a mais usada por chineses, coreanos, russos, europeus e norte-americanos. Mas, reitero, tem baixo nível de eficiência. Infelizmente, milhões de pessoas que foram vítimas de bullying sofreram perdas, traições e rejeições ou atravessaram crises depressivas e ansiosas, tentaram usar essa técnica e falharam. Há complexas causas básicas que justificam essa ineficiência. Vou citar uma: as janelas Killer duplo P. Para compreendê-las, temos de penetrar em algumas áreas que estão no epicentro do funcionamento da mente. Algumas janelas Killer ou traumáticas são tão poderosas que se tornam estruturais ou duplo P, ou seja, com duplo poder de encarcerar o eu e de expandir a própria janela ou a zona de conflito. O poder de atração desse tipo de janela conduz à ancoragem ou à fixação do eu. Lembre-se de que quando alguém nos ofende, rejeita ou humilha, não conseguimos parar de pensar na dor e no seu agente causador. A fixação do eu é tão intensa que é ineficiente tentar se distrair ou se desviar do foco de tensão. E quanto mais pensamos e nos angustiamos, mais o outro poder dessa janela se exerce, ou seja, mais o fenômeno RAM, o registro automático da memória, registra tais pensamentos e angústias, expandindo o núcleo traumático da própria janela Killer duplo P, adoecendo-nos. Quando há uma janela Killer ou traumática solitária, chamo-a de janela pontual ou pontiforme, que não chega a nos adoecer. Mas, quando uma janela Killer duplo P expande seu núcleo estressante, forma-se uma zona de conflito que financia espontaneamente uma característica doentia da personalidade. As pessoas expressam irritabilidade, impulsividade, afetividade, tolerância, ponderação ou radicalismo
porque possuem uma plataforma de janelas. Para que nos leve a adoecer, um trauma tem que gerar uma zona de conflito, ter inúmeras janelas killer ao redor do núcleo de uma janela killer duplo P. Assim, é fundamental o uso de técnicas mais eficientes, como o DCD, que é duvidar, criticar e determinar, e a mesa redonda do eu, que veremos adiante. Um cérebro agitado e hiperpensante. A teoria da inteligência multifocal demonstra que sem os atores coadjuvantes, o eu não se formaria. Não saberíamos quem somos, não teríamos identidade. Pois, antes de começar a ter consciência de si mesmo, o eu precisa de milhões de pensamentos arquivados na memória nos primeiros anos de vida. Quem produz esses pensamentos? Os 3 atores coadjuvantes já citados: gatilho da memória, alto fluxo e janelas da memória. Entretanto, a produção de pensamentos pode tornar-se um grande vilão da qualidade de vida e da felicidade. Acredite, seus maiores inimigos não estão fora, mas dentro de você. Você pode se tornar o maior algoz de si mesmo. Cuidado, pensar é excelente, mas pensar demais e sem qualidade pode ser um grande problema. Vejamos como o pensamento pode transformar nossa vida num canteiro de estresse. Nós não conseguimos parar de pensar. Quando não pensamos conscientemente, os outros 3 atores pensam sem desejarmos. Mesmo o mais profundo relaxamento não paralisa completamente a produção de pensamentos, apenas desacelera. Pensar é saudável. O problema é pensar excessivamente e com ansiedade. Infelizmente, nossa mente tem se tornado uma fonte de preocupações. As pessoas vivem atormentadas com suas atividades. São mentes inquietas. Pensam nisso, pensam naquilo. Mal estão resolvendo um problema, outros 10 aparecem no teatro da mente. Ponha-se alerta. Seus pensamentos inquietantes geram ansiedade e estressam o cérebro. Eles aniquilam cientistas, abatem religiosos e destronam reis. Muitas pessoas têm muitos motivos para sorrir, mas suas preocupações e ideias negativas as tornam ansiosas, irritadas e tristes. Não descansam, vivem fatigadas. Às vezes têm um caráter nobre, são especialistas em resolver problemas dos outros, mas não os seus. Não lideram seus pensamentos. Não apenas o conteúdo ruim dos pensamentos é um problema que afeta a qualidade de vida, mas também a velocidade com que pensamos. Tudo se complica quando os pensamentos são acelerados. Mesmo se o conteúdo é positivo, o aceleramento gera um desgaste cerebral intenso, produzindo ansiedade e outros sintomas. Uma das grandes descobertas da teoria da inteligência multifocal é que a velocidade excessiva do pensamento provoca uma importante síndrome, a SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. Pensar com consciência crítica é bom, mas pensar demais é uma bomba contra a saúde psíquica. Você tem essa bomba na mente? Se tem,
é preciso desarmá-la. Quem pensa excessivamente, sem nenhum gerenciamento por parte do eu, pode sofrer um desgaste cerebral altíssimo, que provoca alta carga de sintomas psicossomáticos. Nós podemos acelerar tudo no mundo exterior com vantagens: os transportes, a automação industrial, a velocidade das informações nos computadores, mas nunca deveríamos acelerar a construção de pensamentos. Infelizmente, mexemos na caixa preta da inteligência humana com grandes prejuízos e estressamos a mente em níveis perigosos. Causas da SPA. Uma mente hiperpensante é uma das causas mais importantes do estresse cerebral. A SPA pulverizou-se em todos os povos e culturas. Entre suas causas podemos citar o excesso de informações. No passado, o número de dados dobravam em 2 séculos, hoje a cada ano. De preocupações de trabalho intelectual, de uso de internet, de smartphones e videogames. Essa avalanche de dados faz com que uma criança hoje tenha mais informação do que um adulto dos séculos passados. E todo este pool de estímulos satura o cérebro e estimula doentiamente o fenômeno do alto fluxo e acelera o processo de construção de pensamentos numa velocidade nunca antes vistas. E quais são as consequências preocupantes? Deixa eu só olhar aqui. Consequências preocupantes. O que traz, para a gente como consequência preocupante para quem tem o pensamento acelerado? Então, traz ansiedade e irritabilidade, consumismo e insatisfação crônica gerada pelo excesso de informação. Uma criança de 7 anos hoje tem provavelmente mais informação na memória do que os imperadores romanos que dominavam o mundo. Perda do prazer de aprender, que tem levado os professores a ser cada vez mais cozinheiros do conhecimento, preparando um alimento para uma plateia que tem pouco apetite. Causa morte precoce do tempo emocional. Vivemos o dobro do que as pessoas da Idade Média. Hoje, porém, 80 anos passam emocionalmente tão rápido como 20 anos no passado. E infantilização da emoção. Muitos adultos de 30 ou 40 anos têm idade emocional de 15. Não têm resiliência, não sabem lidar minimamente com contrariedades, crises e críticas. A ansiedade atinge pessoas das mais diversas idades e classes sociais. Por exemplo, recentemente dei uma conferência para 8.000 pessoas em Minas Gerais e outra para 500 mulheres empreendedoras de São Paulo. Fiz um teste sobre os níveis de ansiedade dos participantes. A grande maioria estava tão estressada, irritadiça, fatigada, que deveria estar internada num hotel fazenda relaxando. Em todos os lugares em que dou conferências, da Romênia à Espanha, dos Estados Unidos da América à Colômbia, a incidência é igual. O que é alarmante é que pediatras, psiquiatras, psicopedagogos e psicólogos estão confundindo a SPA com hiperatividade. Há pouco tempo, falei para dezenas de jornalistas que esse erro de diagnóstico é trágico, levando à prescrição exagerada de Ritalina e de outras drogas para controlar
um problema que nós causamos nas crianças. Qual a solução? Incentivar atividades lúdicas de contato com a natureza, de leitura de livros, de aprendizado de música, artes plásticas, artes cênicas, enfim, atividades contemplativas. Lembre-se de que pais e professores inteligentes formam sucessores, não herdeiros. A ansiedade doentia estressa o cérebro a tal ponto que compromete a capacidade de resposta, o autocontrole, promove a intolerância e gera sintomas psicossomáticos. Mas não devemos nos esquecer de que existe uma ansiedade saudável que nos inspira, motiva, anima, encoraja a ter curiosidade e a andar por lugares nunca antes visitados. Aqui vão 10 sintomas da ansiedade doentia e estressante. 1. Fadiga ao acordar. 2. Dores de cabeça. 3. Dores musculares. 4. Agitação mental e dificuldade de lidar com o tédio. 5. Baixo limiar para suportar frustrações. 6. Sofrimento por antecipação. 7. Flutuação emocional, tranquila em um momento e com reações explosivas em outro. 8. Dificuldade de conviver com pessoas lentas. 9. O transtorno do sono. E 10. Déficit de concentração e déficit de memória. E um alerta à escola da inteligência. Quem tem ansiedade, quem tem o pensamento acelerado, geralmente possui esses sintomas, né? E grande parte da população mundial hoje tem, né, esses sintomas. E devido à inteligência artificial, tudo está muito mastigado para a gente, principalmente para as crianças nas escolas, e a tendência das pessoas pensarem por si só, né, vai dificultando cada vez mais, vai diminuindo cada vez mais ao longo dos anos. Você sente que precisa desarmar a bomba do estresse causado pela SPA? Você sofre por antecipação? Anda esquecido? Sua paciência está no limite? Acorda com fadiga? Nos cerca de 70 países em que publico meus livros, venho alertando sobre essa epidêmica síndrome, mas ainda estamos dormindo. Todos os professores no mundo sabem, embora não entendam a causa, que de 10 a 15 anos para cá, crianças e adolescentes estão cada vez mais agitados, inquietos, sem concentração, sem respeito uns pelos outros, sem prazer de aprender. A causa é a SPA. Grande parte dos jovens e adultos acorda cansada porque gasta muita energia pensando e o sono não consegue repor a energia na mesma velocidade. Então o cérebro começa a produzir uma série de sintomas psicossomáticos, mas eles não ouvem o corpo se manifestando. Recentemente fiquei muito preocupado e até abalado. Visitei uma escola particular, modelo numa das capitais brasileiras. Para minha surpresa, na plateia havia não apenas pais e professores, mas também alunos da escola de 7 a 10 anos. Depois de minha exposição sobre a SPA, pedi que os adultos que tinham sintomas dessa síndrome levantassem a mão. Aproveitei e perguntei também às crianças, e elas, mais sinceras, levantaram a mão. A maioria acordava cansada, tinha dores de cabeça, dores musculares, sono de má qualidade, déficit de memória.
Elas só não levantaram a mão quando perguntei se tinham queda de cabelo. Todos os adultos ficaram chocados. Felizmente, a escola havia acabado de aderir ao programa Escola da Inteligência, que entra na grade curricular uma vez por semana do ensino infantil ao médio, para educar a emoção, gerenciar o estresse, colocar-se no lugar dos outros, desenvolver o altruísmo, enfim, para promover as funções vitais da inteligência. Demorei mais de 15 anos para elaborar o programa e renunciei aos direitos autorais para que ele seja acessível às escolas do mundo todo, com o objetivo de contribuir para formar mentes livres e emoções saudáveis. Déficit de memória, dores de cabeça e fadiga ao acordar são clamores positivos do cérebro nos avisando que a luz vermelha acendeu, que estamos destituídos de qualidade de vida. Mas também não ouvimos esse grito. O esquecimento corriqueiro é uma proteção cerebral, bloqueando janelas da memória com o objetivo de diminuir nossa agitação mental, de pensarmos menos. De que adianta ser o mais rico de um cemitério? De que adianta ser o mais eficiente profissional no leito de um hospital? De que adianta ser uma máquina de trabalhar se perdemos as pessoas que mais amamos, se não temos tempo para elas? De que adianta ter uma cama confortável se não sabemos dormir noites maravilhosas? Pois é. E a gente precisa aprender a dominar o nosso tempo também, né? Devido à correria do dia a dia, os pensamentos acelerados, que a gente pare para cuidar também da nossa mente, do nosso corpo, e que isso faça parte do nosso cotidiano. Quem nunca teve desses sintomas, né? E fica cada vez mais difícil, né? De controlar. Eu vou parar a leitura por aqui, porque esse capítulo ele é bem grande, e depois eu faço a parte 2, tá bom? Tenha uma boa noite. Espero que tenham gostado.